Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui para mais um episódio de The Mandaloriano. Hoje eu vou falar sobre o sexto episódio da série, O Prisioneiro. Bora lá? Como de praxe, né? Sempre avisando que esses vídeos de The Mandaloriano vão ter spoilers, né? Eu vou falar de tudo que aconteceu no episódio, né? Os pontos que me agradaram, que me desagradaram. E já peço aqui para você deixar seu like, poder compartilhar, comentar, enfim, porque tá sendo muito bacana falar sobre essa série com vocês e eu particularmente estou gostando muito, estou sendo muito surpreendido positivamente. Dito isso, esse episódio me deixou um pouco balançado, porque teve coisas que eu gostei muito, mas na perspectiva da narrativa, né, do enredo, não me agradou tanto em certos pontos. Bom, como de praxe, né, aquela sinopsezinha rápida do que aconteceu e tal. Né, depois do último episódio que a gente viu o Mandaloriano indo lá em Tatooine, né, aliás, um baita de um fanservice que foi aquele episódio, enfim, ele acaba voltando, né, para um grupo ali que ele já fez parte anteriormente, a gente não sabe exatamente quando, mas que ele já trabalhou com aquela galera para fazer uma missão para arrecadar dinheiro, afinal de contas ele está precisando de dinheiro para se virar aí na galáxia fugindo com o bebê Yoda. E a gente vê, né, que é uma missão a princípio muito simples, com 4 pessoas, em que eles devem ir resgatar um cara, né, uma pessoa que está sendo levada pela República numa nave, né, de prisioneiros, e é basicamente ir lá, pegar o cara e voltar. É basicamente isso que é o mote do episódio. Só que a gente, obviamente, sabe e espera que vai ter alguns problemas, afinal de contas, ele está revendo amigos antigos. E, por exemplo, a Xian, que é uma das personagens aqui que estão no episódio, ela tem alguma coisa, né, algum ponto que ela guarda de uma maneira negativa, um certo rancor em relação ao Mandaloriano, mas enfim, vida que segue, as coisas vão se desenvolvendo. Nesse sentido, né, dessa questão da trama do episódio, eu acho que ela é muito boba, né, uma missão secundária e tal, e isso me incomoda bastante, porque o último episódio também foi assim e o penúltimo também. Só que qual a diferença entre eles, né? O penúltimo, né, que no caso é aquele episódio que ele tá na aldeia e tal, que eu gostei muito, que eu falei que era o entre arcos, ou pelo menos eu esperava que fosse, e já não é, afinal de contas a gente vê que tá se mantendo nessas side quests. Ali a gente tinha um propósito narrativo, que era mostrar realmente pro Mandaloriano que ele não tinha, né, como ficar numa vida tranquila, não tem essa possibilidade para ele. Só que aqui, e no episódio anterior em Tatooine, isso não acontece. É basicamente uma side quest, então, apesar do último episódio ter, né, uma pista ali de algum futuro que pode acontecer, afinal de contas a gente viu um pé misterioso vendo ali a assassina que a princípio foi morta. Aqui a gente tem basicamente, né, uma missão que pouco importa para a narrativa, pouco acrescenta para a narrativa. Então eu fico me perguntando se isso de fato é válido, se isso de fato é interessante. Numa temporada que são 8 episódios, a gente está no sexto, e em vez da trama avançar, ela fica enrolando com essas coisas. Dito isso, eu acho que aí tem alguns pontos que são positivos sim no episódio, sobretudo a questão da ação como é trabalhada e em relação também a algumas pistas que são deixadas sobre o Mandaloriano. Porque, como eu disse, ele está revendo um grupo antigo, né, que trabalhou com ele e tal, inclusive, né, tem uma referência muito forte em relação à nave dele, né? Afinal de contas, a nave que é o grande porquê dele foi chamado ali, porquê que aceitaram a vinda dele, né, já que ele tem uma nave que não é, né, rastreável nem pelo Império e nem pela República, então ele realmente passa despercebido e tal. Só que, por outro lado, a gente vê que ele tem algum passado um pouco mais sombrio, digamos assim, né, que é a personagem lá que eu falei, a Xian, ela comenta, né, que tipo, você tá seguindo esse código aí, você tá meio mole agora e tal, né, e ela fala inclusive de uma ação que eles fizeram que aparentemente ele matou gente e ficou tranquilo, na verdade ele até se divertiu. Então é interessante ver essa dicotomia em relação a ele, porque a gente tinha muitos flashbacks antes, mostrando, né, de como ele teve um passado sofrido, né, inclusive um massacre que aconteceu na vida dele que fez ele acabar indo, né, para o clã dos Mandalorianos. Só que a gente vê que também ele teve algum momento que ele ficou mais mal. Então, né, fica esse gap aí aberto de o que aconteceu nesse tempo, que honestamente eu não sei se vai aparecer na série, mas se aparecer seria interessante para dar mais background pro personagem, apesar da temporada estar corrida. Mas, né, como eu falei, o que mais me chamou a atenção de fato foi a ação. A ação desse episódio é muito boa, cara. Assim, como eu disse, né, é basicamente um plano muito rápido de pegar e fugir, né, de uma nave. Só que, obviamente, dão problemas, tem traições, afinal de contas, como eu falei, eles têm muito rancor ainda com o Mandaloriano, né, no que ele fez e tal, de como ele abandonou o grupo. Só que, né, nesses percalços a gente começa a ver uma série de cenas de ação muito bacanas. A princípio a gente tem, né, basicamente, o grupo entrando ali e lutando com droids, afinal de contas, a princípio né, uma nave só de droids, depois a gente descobre que não é exatamente assim, na verdade tem um cara comandando e tal, que, né, a gente vê realmente uma ação corporal muito grande, né, ele vindo, batendo e tal.
E depois a gente também tem coisas de tiroteio e tal que também funcionam bem. Mas o que me chama mais atenção é a maneira como a série sabe brincar muito com a perspectiva do Mandaloriano, porque a gente sabe que ele é badass, a gente sabe que ele é brabo, assim, tipo, ele é um baita de um lutador e tudo mais. Só que a gente vê ele, né, num momento de desvantagem, né, afinal de contas são 4, na verdade 5 contra 1, e ele começa a usar todos os artifícios dele dentro da nave para poder, né, enganar os caras e pegá-los de surpresa e tal. Inclusive me lembra até um pouco Batman, então que ele vem por trás, né, uma coisa dele sumindo e reaparecendo, né, aproveitando a escuridão, que é muito bacana, sabe? Gera uma certa tensão. A gente sabe que ele vai conseguir, né, derrotar essa galera, mas a maneira como ele faz o plano e de como ele luta é muito legal e eu acho válida essa cena de ação. E paralelamente a essa questão da ação do Mandaloriano, é legal ver também o contraponto do bebê Yoda, né? Porque mais um episódio ele deixa o bebê Yoda sozinho na nave e, bicho, vão perceber aí que essa ideia não é boa, não vai dar certo. Mas diferente do outro episódio que o bebê Yoda precisa não, ele acaba sendo salvo pela moça lá de Tatooine, né? Ela ajuda ele, né? Ela meio que dá um afago pro bebê Yoda. Aqui a gente vê que o bebê Yoda meio que se vira sozinho, o que é interessante também, porque ele tem já uma noção de perigo, né, e de identificar realmente, né, que quem não é bom pra ele e tal, que ele foge do droid ali e tal, e é bem interessante. Inclusive, né, quando ele tenta usar força, né, que eu achei até que fosse usar e faria muito sentido, ele acaba não usando, porque o Mandaloriano acaba salvando ele, mas é legal ver também essa questão de como o bebê Yoda já começa a ficar um pouco mais safo também. E outro ponto também que eu queria comentar dessa parte de ação, né, que, novamente, remetendo a parte de Velho Oeste e tudo mais, é esse ano que, como eu disse, tem uma pessoa ali naquela nave, né? A princípio a gente achava que era uma nave só com droids, mas na verdade tem uma pessoa. E essa pessoa, né, tem aquele clássico momento, né, dos caras apontando a mão pro outro, né, aquele impasse mexicano, né, se não me engano é o nome disso, né, que fica naquela coisa que quem vai atirar em quem, e acaba que a Xian mata o cara, né? Então também tem essa questão novamente do Velho Oeste sendo trazida para esse episódio, que eu acho que funciona bem também. Mas, né, para além dessa questão da ação que eu comentei que é interessante, outro ponto também bacana é, mais uma vez, ver a configuração da galáxia, né? Embora não seja muito bem explorado, não trabalhe tão fortemente assim, a gente vê, por exemplo, né, que a República, né, ela está com poder, ela está, né, tendo essa questão toda de levar pessoas de um lado para o outro, né? Ela está aprendendo remanescências do Império, ela está aprendendo outros caçadores de recompensa, só que ao mesmo tempo a gente vê que tem um vácuo de poder. Afinal de contas, os caçadores de recompensas estão muito fortes e eles têm muita presença nesse mundo. Então é legal ver isso também. Aliás, também é legal ver como no final do episódio, né, que o Mandaloriano ele pega o chamado de resgate que o cara tinha pedido e coloca na nave da tripulação que ele trabalhou antes, né, como realmente um payback, assim, que tipo, sacanearam ele, então ele sacaneia também. A gente vê os X-Wing vindo, né, é legal ver que a gente está num momento aí de um poder ainda da República, ou seja, a Primeira Ordem ainda não chegou de fato, ainda não teve essa tomada de poder, essa reviravolta em cima da República. Então a gente vê, né, um momento que, apesar de claramente ainda tá meio caótico, afinal de contas, a série vem mostrando isso, né? Stormtroopers decadentes, células do Império decadentes, mas ainda tentando recuperar seu poder e tudo mais. A República tem, né, uma certa força e gera um certo temor. Afinal de contas, quando eles, né, têm o alarme sendo tocado e eles ficam, nossa, a gente tem que fugir em 20 minutos, você vê que ainda tem essa coisa da República. Então, de repente, é um outro ponto também que a série pode começar a trabalhar, né, de como foi essa chacoalhada de poderes. É uma coisa que eu acho que é interessante. Então, resumidamente, esse episódio, assim, como ele fechado, né, a história dele, eu acho que é um pouco repetitivo, já tá perdendo um pouco esse gás, acho que não precisa mais ficar fazendo side quests, né? Então, assim, podia ter avançado a trama, podia ter pego o gancho do último episódio para saber quem era aquele cara misterioso, que inclusive eu acho que é o Giancarlo Esposito, né, lá, o Gus de Breaking Bad, que tá aqui na série e ainda não apareceu. Só que em vez disso ela continua fazendo essas tramas paralelas que honestamente eu acho que não levam para nada, e a gente já teve bastante exibição das capacidades do Mandaloriano, então não precisava tanto disso. É legal as cenas de ação? São legais, obviamente. É legal ver um pouco mais do passado dele? Também. Mas assim, se não leva a nada e a gente já falta só 2 episódios para acabar a temporada, será que precisava mesmo? Bom, pessoal, essas são então as minhas opiniões sobre esse 6º episódio de Mandaloriano. Como eu falei, é uma série que eu tô gostando muito, apesar desse episódio ter me deixado um pouco conflitante, mas eu ainda tô gostando, eu acho que ainda dá para encerrar de uma maneira muito boa, desde que não fique realmente perdendo tempo com coisas que não precisam ser trabalhadas. E você? O que achou desse 6º episódio de The Mandaloriano? Coloque nos comentários para mim sua opinião sobre o episódio e sobre esse vídeo também.
Não deixe também de dar um like se você gostou. Se você não gostou, pode dar dislike, não tem problema nenhum. Não esquece também de se inscrever no canal, compartilhar para as pessoas, afinal de contas tem bastante conteúdo saindo aqui, não só de séries, mas também de filmes, né? Muita review, crítica, opinião, enfim, conteúdo não falta para você. E aí, até a próxima. Valeu, galera!